Bem, senhoras e senhores, estamos de volta. O nosso fórum não para. A segunda conferência deste 14º FIA tem como tema a governança e liderança na organização moderna, papel e desafios dos formuladores e gestores das estratégias políticas. Como mediador deste painel, convidamos o administrador Luiz Augusto Costa Leite, coordenador temático do 14º FIA. Por favor. E para nos falar sobre o tema, convidamos ao palco o vice-presidente de Pessoas e Organização da Granbio, diretor de Educação da Associação Brasileira de Recursos Humanos e mestre em Psicologia Social pela Universidade Católica de São Paulo, o especialista em Administração de Empresas, o senhor Luiz Edmundo Prestes Rosa. Passamos a palavra ao senhor Luiz Augusto Costa Leite. Muito boa tarde a todos. É um prazer estar aqui nesse auditório tão grande, tão simpático. É um outro prazer muito grande é receber aqui Luiz Edmundo Prestes Rosa, que vai falar conosco sobre dois temas de grande importância, que agora, Luiz, virá inclusive com um pano de fundo muito interessante, que é o pano de fundo que o Sebastian Schally acabou de traçar, né? E eu me lembro de, a gente vendo um pouco a sua palestra, alguns pontos de conexão muito interessantes entre governança e liderança, que é uma palavra, liderança especialmente, quase que uma palavra mágica, né? Muito presente nas organizações de hoje e nas profissões. E a questão da governança, que como é que a gente arruma, né, os grandes fatores que condicionam as empresas na sociedade, transformando isso tudo em resultados. Luiz, vai em frente. Bem, boa tarde a todos. Boa tarde, gente. Essa alegria de estar aqui no Rio de Janeiro, encontrar a alegria do carioca, faz muito bem para a gente. Eu queria começar, antes de mais nada, cumprimentando o Wagner Siqueira pela organização deste fórum que comemora 50 anos da profissão do administrador, com muito brilho, com temas extremamente modernos, muito condizentes com o propósito aqui deste fórum. Queria agradecer muito o convite que eu recebi do Luiz Augusto, que está aqui ao meu lado, e dizer a vocês que é uma satisfação muito grande poder compartilhar com vocês algumas reflexões. O tema de governança e liderança na organização moderna, esse é o desafio para a gente discutir hoje aqui com vocês. Eu queria começar falando da nossa agenda. Eu pensei em 3 momentos aqui dessa apresentação. O primeiro é colocar a questão da liderança e da governança no contexto do Brasil. Tem pessoas de fora do Brasil aqui, mas eu diria que vocês vão encontrar no desafio do Brasil muito a ver com muitos países em desenvolvimento. O nosso desafio de conseguir avançar no meio das nossas contradições, né? E no segundo momento vamos discutir a evolução da governança e da liderança e finalmente os desafios da liderança no contexto atual. Então, olha, o Brasil, gente, é um país, né, que nós nascemos, que vivemos e extremamente instigante, porque nos obriga, a cada brasileiro que está aqui presente, a ser provocado no dia a dia a encontrar um caminho que leve na nossa empresa e aonde estivermos para um futuro melhor. Nós somos a 7ª economia, provavelmente quando terminar este ano seremos a 8ª economia do mundo, teremos sido ultrapassados provavelmente pela Índia. Somos o 57º país em competitividade. Veja a distância do tamanho da economia. Esse indicador daqui é feito pelo Fórum Econômico Mundial
Somos em IDH, o 79º em desenvolvimento humano. Veja um contraste maior ainda em desenvolvimento humano e que explica boa parte da nossa falta de competitividade. E finalmente, pela ONU, uma última medida da ONU feita, somos o 88º país em desenvolvimento educacional. Então, o desafio do Brasil está justamente aí. O desafio que chama a gente para a questão da liderança, que chama a gente para a questão da governança nas nossas organizações, porque através da evolução das nossas organizações, a gente pode contribuir para que essa enorme defasagem, essa desproporcionalidade possa melhorar, né? E nós sabemos, gente, que tudo começa com uma questão fundamental, que é a questão da educação. A educação está na base de tudo, está na base do sucesso dos Estados Unidos, da Coreia, da Finlândia, e está na base do nosso desafio, porque ela é capaz de influenciar várias coisas. Criar um ambiente propício à inovação, permitir que haja produtividade, competitividade, haja progresso e haja riqueza, e riqueza que possa ser compartilhada num segundo momento. Nós sabemos, por inúmeras pesquisas, que quanto mais se dá a educação, maior se crescem os salários. Os salários em todo o mundo acompanham o índice educacional. Isso aconteceu na Coreia. À medida que a educação avançou, a economia melhorou, os salários cresceram, a remuneração cresceu. Isso também não é diferente no Brasil. Quem tem mais escolaridade tende a ganhar mais. A BRH, do qual sou diretor de educação, junto com o Conselho Nacional das Indústrias, Confederação Nacional das Indústrias, fizemos uma pesquisa sobre a questão da produtividade das nossas empresas. Eu queria compartilhar com vocês que os resultados foram muito instigantes, chamaram muita atenção. A pergunta era o seguinte: produtividade é uma preocupação constante na minha organização? Veja a resposta, gente. 95% entre 400 dirigentes de empresa responderam que, sem dúvida, a produtividade é preocupação constante, não é de vez em quando, constante. A segunda pergunta vinha assim: considero que a minha organização tem produtividade elevada. O que vocês acham que foi a resposta aqui, gente? Alta ou baixa? Acertaram. 68% disseram que a produtividade na sua organização é elevada. E eu pergunto a vocês, isso bate com a realidade do Brasil? Esse número representa o momento que nós estamos? As pessoas estão assim tão preocupadas com produtividade nas nossas organizações públicas e privadas? Será que as nossas empresas já galgaram um patamar assim tão elevado de produtividade? Ou a gente está diante de uma certa satisfação por pequenas melhorias, se esquecendo de que o desafio do Brasil são melhorias disruptivas, são saltos que o país precisa dar para reduzir aquela enorme defasagem entre o social e o econômico. Vamos ver o seguinte: o The Conference Board, que é uma das principais instituições que avalia a produtividade no mundo, coloca o Brasil nas últimas posições. No último ranking publicado em 2013, o Brasil é a menor média de todos os sul-americanos presentes na pesquisa. Nós conseguimos, cada trabalhador do Brasil é capaz por hora de gerar apenas $10. Vejam ali o nível do Chile com $20, o do México com 16. Até a Argentina ganha do Brasil em termos de hora a trabalhar. E outro ponto importante, não está funcionando aqui? Opa, não está funcionando aqui o controle remoto. Pode passar aí vocês, obrigado. Além dessa posição diria para vocês, muito pouco confortável, quando você olha a tendência, olha a diferença entre o Brasil e a China. A China cresce por ano 7,1%, ela cresce a sua produtividade, enquanto o Brasil, em 2013, cresceu apenas 0,8%. Quer dizer, um voando como coelho
e nós andando como, né, não sei qual bichinho que vocês possam querer escolher, se é a lesma ou minhoca, estamos andando muito devagar. Então essa é a nossa diferença realmente muito grande. Próximo, por favor. Isso leva a um fenômeno que o país custa muito e produz pouco. Custamos muito, produzimos pouco. Isso tem um impacto direto na competitividade do Brasil. Quando a indústria perde empregos, aqui no Brasil, quando se fecha a indústria, cai a produção, por detrás tem aquele que a gente chama do custo Brasil. Um país que se tornou caro, com baixa produtividade e que, apesar de melhorar gradativamente, caminha numa velocidade extremamente lenta. Além disso, minha gente, as empresas no Brasil têm um papel muito diferente da maioria dos países desenvolvidos, porque a empresa exerce um papel suplementar àquilo que o governo e a sociedade não conseguiu proporcionar para as pessoas. Então, por exemplo, a empresa, ela é responsável, por exemplo, por favor, para complementar a educação. A área de treinamento das empresas hoje é absolutamente necessária se você quiser contratar pessoas e colocá-las no mínimo de produtividade dentro da empresa. Mas ela complementa saúde, complementa alimentação, ela complementa, por favor, transporte, complementa a cidadania. Quem trabalha em empresa sabe o quanto é importante o primeiro emprego de um jovem, e quando esse jovem é contratado, ele tem que aprender, muitas vezes, coisas simples da vida. Aprender a lavar as mãos, aprender a dizer bom dia, aprender a respeitar os outros. Isso se aprende muitas vezes nas universidades corporativas das empresas, as lições que a escola não deu, que a família não conseguiu dar. Quero lembrar que o Brasil, 39%, um número muito alto, dos lares do Brasil são mantidos apenas por um cônjuge, é monoparental. A grande maioria dos casos, obviamente, é a mulher que precisa trabalhar, ou do homem que também precisa trabalhar, que faz com que a educação das crianças fique totalmente na dependência da escola, que pela sua total incapacidade hoje no Brasil, não consegue suplementar a ausência da família. Quem vai fazer isso é a empresa, anos depois, quando as pessoas já têm uma série de vícios. Algumas empresas que fazem pesquisa já conseguiram detectar que metade dos candidatos que entram nos processos de seleção, 50% deles alegam que fazem transgressões. Pequenas transgressões. Vivem numa cultura favorável a pequenas transgressões. Tipo assim, fazer um puxadinho, roubar o sinal de televisão do outro, coisas assim. Então imagine o desafio da cidadania, de você trazer um jovem para dentro e fazer com que ele tenha a visão de valores, que ele aprenda a respeitar os outros, que ele aprenda a cumprir prazo. Tudo isso é um grande desafio para a empresa, que ele não aprendeu na escola, não aprendeu na família, né? Mas tem mais, por favor. A profissionalização. Próximo, por favor. A qualidade de vida. Muitas pessoas na empresa começam a entender o que tão bem falava aqui para nós, agora há pouco, Sebastian Charles, a respeito da questão da qualidade de vida, a questão do bien-être, de sentir-se bem, do bem-estar. Muitas crianças vão descobrir isso apenas na empresa, porque não tiveram no ambiente pobre em que viveram a chance de saber muito bem o que é lazer. Quando a gente fala em geração X e Y, geração Z, todas essas gerações, é muito diferente da realidade das comunidades pobres, em que as pessoas aprendem a sobreviver muito cedo. Então, o brasileiro é alguém, muitas vezes, que começa lutando muito cedo, com 10, com 11, com 14. O nosso jovem, o menino, menina, já está num estágio muito avançado, diferentemente de outros países, que ao invés de estudar, ele está na dura realidade da vida, na sobrevivência. Próximo. A produtividade na construção civil, gente. Eu trouxe esse exemplo para vocês,
porque ele é muito, eu diria assim, modular. Talvez uma indústria muito brasileira é a indústria de construção civil. O Brasil constrói, e tem sido um grande mercado empregador de brasileiros, né? E é uma indústria muito responsável por manter a economia do Brasil ativa, porque gera uma grande cadeia de fornecedores por detrás dela. Mas eu queria discutir um pouco a questão de produtividade com vocês. Então, 1945, a cidade é Salvador. A construtora era Norberto Debrecht. Fazia um prédio de 12 andares em 1945, em 9 meses, quando não havia os guindastes, os elevadores que tem hoje, que não havia os pré-moldados, quando não havia as concretadoras de concreto que nós temos hoje, que levam até o prédio, com todas as dificuldades, graças aqui a uma qualidade excepcional de gestão. A qualidade excepcional de gestão suplantava todas essas barreiras e se conseguia fazer. Se vocês forem a Salvador, na Cidade Baixa, vocês vão encontrar o edifício Belo Horizonte, até hoje de pé, 12 andares, feito em 9 meses. Passado, gente, 45 para 2015, se passaram 70 anos. E para não dizer Rio de Janeiro, eu vou dizer São Paulo. Em São Paulo, hoje em dia, por favor, se constrói um prédio de 12 andares, seja ele residencial, seja de escritório, em 36 meses. 4 vezes mais o tempo. É claro que isso se explica por várias razões. Não é a tecnologia, é também a questão do financiamento, né, que de uma certa forma faz com que as pessoas não possam financiar tudo que elas precisam para pagar no imóvel, elas têm que fazer a poupança. Então você precisa dar tempo para construir, para que as pessoas comecem a pagar. Ou seja, o sistema não promove a produtividade, o sistema faz o contrário, ele promove o retardo. E você sabe o nível de desperdício que uma obra tem quando ela demora muito tempo para fazer, tá? Então vamos ver agora, 2015, na China, um prédio de 57 andares, comercial residencial, feito em Changsha, no ritmo brasileiro de hoje, seria feito em 14 anos. Nesse ritmo de fazer 4 andares por ano. Vamos ver o que aconteceu na China, gente. Tem o vídeo aí? Som. Pode entrar o som do vídeo? Impressionante, né, gente? 4 anos para fazer um andar, 3 andares por dia. Essa é a relação. Então, não há limites para você ganhar produtividade, não há limites para você ganhar competitividade.
Veja que por detrás desse sucesso enorme, tem todo um planejamento incrível. Não sei se vocês sabem que nas grandes cidades do Brasil, muitas pessoas que moram hoje nas grandes cidades vieram de construção civil, que depois da obra terminar foram esquecidas por ali, né? E nesse sistema da China, uma das grandes questões que eles levantam é que aonde eles vão, eles não deixam uma favela. Para onde a construção vai, as pessoas vão junto. Porque de um lado, um setor produz em escala e do outro constrói com enorme agilidade. E é isso que permite uma espetacular integração entre a produtividade e o ser humano. De tal forma que o próprio desenvolvimento social e o baixíssimo desperdício, eles acreditam que só aí nesse prédio se economizaram 15 mil caminhões de materiais. E se evitou uma enorme poluição atmosférica em função de um processo muito mais inteligente de construção. Então, tanto para o Brasil como qualquer país latino-americano, gente, nós temos que buscar pela gestão, pela liderança, um patamar superior de produtividade, ao mesmo tempo mais humano, que permita a gente integrar melhor o trabalho, resultado e o ser humano. Tá? Próximo, por favor. Bem, governança, gestão e liderança são temas que caminham junto, né? Eu coloquei gestão no meio porque muitas vezes a palavra management, gestão, se confunde com liderança. De uma certa forma, nos livros de management se fala tanto de liderança quanto de governança. Eu peguei para vocês nos dias de hoje, por favor, só no site da Amazon, hoje 18 de maio, estavam disponíveis na Amazon 38 mil títulos de governança, que é o tema mais recente, é o que tem menos exemplar em livros. Próximo, por favor. O liderança, que é o tema da época, como dizia o Luiz, 180 mil títulos, e escreveu tanto sobre liderança como nos últimos 10 anos. Tá certo? É o tema mais escrito. E no meio deles, disparado, o tema da gestão, management, com mais de 1.400.000 títulos disponíveis para quem quiser comprar. Imagine aqui alguém que está estudando administração, a dificuldade de fazer uma boa escolha entre tanta oferta que a gente tem aqui. Próximo. Quando você pega a parte de liderança, gente, a profusão é tão grande que vai desde a arte da guerra, escrita 2.500 anos atrás, passando pela Bíblia, cheia de exemplos de liderança, passando por Salomão, até por Jesus Cristo, dando vários tipos de exemplos, né? Passando pelo Drucker, né? E assim por diante. As opções são enormes, não faltam temas sobre liderança para vocês. Então, há um desafio muito grande a gente traduzir tudo isso. Eu coloquei numa única simples frase, uma pretensiosa frase. Se vocês fossem traduzir de uma maneira, assim, frações de segundo, o que se entende por liderança, aí tem uma possibilidade, entre outras que vocês podem ter, como processo de influência social, processo de influenciar socialmente, para conduzir um grupo ou uma pessoa para atingir um determinado resultado. Se eu fosse traduzir em pouquíssimas palavras, se um ET descesse aqui e perguntar, só tem 5 segundos para dizer, né, um tema extremamente complexo, com tantos livros escritos, talvez pudesse ser traduzido assim. Próximo. Aí você pega, por exemplo, a Forbes da parte de business, elas conseguem identificar 10 melhores atributos de um bom líder. Então lá, honestidade, capacidade de delegar, comunicação, senso de humor, confiança, compromisso, atitude positiva, criatividade, intuição. Os líderes têm que ser intuitivos. Super-homem, né? Capacidade de inspirar. Quer dizer, próximo, por favor. Mas olha, gente, com essas características, cabe muita gente no papel de líder. E o mundo está repleto de líderes que conduziram o homem para o bem e líderes que conduziram o homem para o mal. Não só liderando países como a própria Primeira Guerra, a Segunda Guerra Mundial, tão ainda próximas da gente, comemoramos há pouco 70 anos do fim da Segunda Guerra Mundial, mas eu diria para vocês, líderes que afundaram empresas.
Então, a liderança sem significado, gente, é um enorme risco. A gente, assim, cultivar o líder pelo líder, sem entender o significado que esse líder porta, traz para nós um profundo engano. Tá certo? Próximo, por favor, está faltando mais um. É levar todo mundo para o buraco, se a gente não olhar a parte de significado. Então, qual que é o significado? O que é liderança com significado? Por favor. Significado é um conjunto de elementos, como senso de propósito. A quem eu sirvo, o que eu desejo, o que eu quero construir. Será que é simplesmente aumentar o lucro pelo lucro, ou eu tenho algo simplesmente a oferecer para a sociedade, além de lucro pelo lucro? É o valor que eu crio, é o valor que eu gero, não só para os meus acionistas, para os meus colaboradores, para os meus fornecedores, investidores e para a sociedade em geral. O senso de propósito é que dá essa noção, e ele é delimitado por várias formas de você chegar a esse objetivo, a maneira que você constrói a visão, a maneira que você trabalha os valores, a cultura, assim por diante, até você chegar na própria gestão. Tá? Então, eu vejo tantos jovens entrando com grandes esperanças em empresas, sem tomar o cuidado de olhar o propósito da empresa que ele está trabalhando. O que explica a enorme frustração de pessoas no seu primeiro emprego. Eu quero dizer a vocês que muitas vezes as pessoas estão procurando o emprego e não estão procurando a empresa. As pessoas estão procurando o local de trabalho e, portanto, vão ser trabalhadas, dependendo do local de trabalho, como mão de obra mesmo, no sentido tradicional, quando poderiam estar buscando empresas com senso de propósito. Tá? Há inúmeras listas, a BRH inclusive faz aqui no Rio de Janeiro a lista das melhores empresas para trabalhar com o Great Place to Work. Isso já é um guia que orienta o jovem na escolha do emprego, naquelas que são mais virtuosas para acolher alguém que está começando o primeiro emprego. Né? Veja só, lá, o livro que eu mencionava há pouco, A Arte da Guerra, do Sun Tzu, olha que interessante a definição de liderança dele, combinando 5 elementos: inteligência, confiabilidade, humanidade, coragem e disciplina. E ele diz o seguinte: esses 5 elementos têm que estar sempre equilibrados. Por quê? Inteligência sem humanidade significa autocracismo, muitas vezes. Significa se aproveitar das pessoas, iludir as pessoas. Né? Não adianta você ter inteligência e ter humanidade se você não tiver a disciplina para você realizar. Se você não tiver a coragem de, mesmo perdendo batalhas, você persistir na luta. Então, essa questão de você nortear a sua liderança por valores maiores é uma reflexão muito profunda que a gente tem que fazer, muito em sintonia com o que o Sebastião acabou de nos dizer. Tá? Próximo, por favor. Olha só, se vocês forem olhar os desafios do líder, tradicionalmente o que se diz, e é uma lista muito grande, o líder precisa escolher a pessoa certa para trabalhar, pessoa que não case só com a função, não é o homem certo só para o lugar certo, é alguém cujos sonhos, os desejos de realização casem com a cultura, com os valores dessa empresa, a vontade de crescer case com o direcionamento de crescimento dessa empresa. Tá? Então, a escolha de pessoas, alguns presidentes de empresa não abrem mão. Há ainda presidentes de empresa que fazem questão de dedicar uma parte significativa do seu tempo só para selecionar pessoas. Então, tamanha a importância desse ato de escolha. Né? Mas não para por aí, eu tenho que preparar, eu tenho que motivar, eu tenho que inspirar, eu tenho que engajar, eu tenho que avaliar, eu tenho que acompanhar, eu tenho que reconhecer. É um conjunto de fatores que a liderança implica na relação líder-liderado. Seja ele um indivíduo, seja ele um grupo. Ou é um fenômeno individual, ou é um fenômeno líder e grupo. Fenômeno grupal. Próximo. Mas além disso, gente, tem outros desafios da liderança. Liderança é para gerar resultado. Eu lidero para produzir, gerar valor. Então eu preciso que as pessoas atuem de acordo com aquilo que é o contexto da empresa, a estratégia da empresa, com a missão que ela tem dentro da empresa, com o cargo que deveria ser algo enriquecido, até que ela chegue a resultado.
e um resultado que seja pré-percebido, porque ele foi bem definido para a pessoa, o que se espera dela. Eu faço uma pergunta para vocês. Entre nas empresas e pergunte para as pessoas o que elas fazem. Pergunta em geral. Vocês vão ficar surpresos. Quão poucas pessoas são capazes de descrever o seu papel com nobreza. Se você perguntar uma função simples de uma copeira, qual o negócio dela na empresa? Entendendo que negócio pressupõe que cada pessoa que trabalha na empresa tem algo a servir a um cliente. E eu perguntei isso para uma copeira, perguntei para 2, para 3, para quantas copeiras se quiser. No momento ela se identifica com a tarefa. O negócio dela é fazer café, quando o negócio dela devia ser servir pessoas. Por isso que ela serve muitas vezes café amargo, sem açúcar, sem sorriso, sem sabor. Mas eu estou falando da copeira, mas eu estou falando de gerente, eu estou falando de diretor, eu estou falando de vice-presidente. Alguns perdidos, porque faltou a liderança para enobrecer a missão dessa pessoa na empresa, para que essa pessoa construa, junto com o seu líder, uma proposição de trabalho que aproveite melhor o seu talento. E se vocês também perguntarem para as pessoas se os talentos delas estão sendo aproveitados, vocês vão encontrar muitas respostas parecidas. Há uma enorme frustração nas empresas de que os talentos delas não são aproveitados. Então, o momento mais nobre da liderança é o momento em que se constrói em conjunto a delegação, líder e liderado. É na hora que eu estabeleço exatamente o ponto de inserção dessa pessoa no meu negócio, definindo muito bem o resultado, de tal forma que o resultado não seja apenas um único aspecto, mas aspectos tangíveis e intangíveis em equilíbrio, para que essa pessoa possa ter um sentido de progressão mais amplo, e ela possa dar o melhor de si e se realizar como ser humano. Eu diria para vocês, grande parte da motivação, portanto, está ligado à qualidade dessa relação líder-liderado. As pessoas, vocês sabem, não deixam as empresas, muitas vezes abandonam o líder. Não é assim que vocês ouvem? Porque nós empobrecemos muito essa relação. Próximo. Governança corporativa é um conceito mais complexo, está relacionado à proteção dos acionistas, à proteção da própria sustentabilidade da empresa, e o IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, define como o sistema pelo qual as organizações são dirigidas, monitoradas, incentivadas, envolvendo as práticas, os relacionamentos entre os proprietários, conselho de administração, diretoria e demais órgãos que constituem. Então, a governança é uma palavra mais recente, ela passou a ser utilizada mais nos anos 90 e ganhou muita força a partir dos anos 2000, próximo, por força de alguns escândalos que mal eles imaginavam. Na época foi um grande escândalo que viria para o futuro, mas naquela época ganhou notícia no mundo inteiro 2 casos, da Enron e da WorldCom, ambas empresas que esconderam informações do público, e depois, quando isso veio na grande descoberta, as duas quebraram, e deixaram de existir. Milhares de pessoas perderam o emprego, milhares de pessoas perderam o valor de suas ações, houve de fato um prejuízo generalizado para a sociedade, e por isso se criou uma lei nos Estados Unidos, e aí tem os 2 senadores, o Paul Sarbanes e o Michael Oxley, criaram essa lei Sarbanes-Oxley, que está desde 2002 em vigor, que estabeleceu regras de governança. Esse foi o grande impulso que a palavra de governança teve no mundo a partir desses 2 eventos. Imagine o impulso que terá agora, hein, gente? O Brasil está ajudando a dar um grande impulso para a palavra governança, da atenção nós brasileiros e lá fora. Próximo. Olha, governança corporativa também pressupõe como é que o acionista planeja o futuro da empresa dele de uma maneira equilibrada, de uma maneira justa, equânime, que assegura a participação dos minoritários, que preserve os interesses dos stakeholders
e, portanto, ela tem que ser norteada e dirigida por princípios. Princípios que estão aí, entre tantos outros, como transparência, Estado do Direito, responsabilidade, né? E, acima de tudo, um conceito de prestação de contas. Se vocês fossem pegar todos os princípios da governança, ou seja, uma empresa precisa ter um conselho, esse conselho pode ter comissões que acompanham a empresa, que olhem pelos fornecedores, que olhem pelos stakeholders, mas que olhem para o capital investido dos acionistas, que olhem pela satisfação dos empregados e assim por diante. Se eu fosse traduzir tudo, próximo slide, por favor, né? Eu traduziria em ética e responsabilidade empresarial e, finalmente, por controles e compliance. Compliance é uma palavra americana, né, que diz aqui, se eu tenho determinados controles, eu estou performando de acordo com os controles, eu estou obedecendo às regras da empresa, eu estou respeitando a diversidade, eu estou respeitando os minoritários, a empresa está comunicando corretamente aquilo que ela se propõe a comunicar, a transparência ocorre de fato, nós estamos pagando os impostos, nós estamos sendo corretos com os nossos consumidores, o consumidor tem direito à voz, o consumidor está presente na inovação da empresa. Todas essas questões podem surgir de uma percepção da empresa no contexto social e econômico, que faz com que não só ela se projeta na visão, mas ao mesmo tempo ela sabe que precisa de controle e de compliance, né? O compliance é a conformidade pela qual a empresa responde. Próximo. Uma das questões ainda começando a surgir na governança das empresas, normalmente as empresas têm comitês de auditoria, têm comitês, vários tipos de comitês, mas falta ainda, na grande maioria delas, o que a gente chama de um comitê de pessoas. É quando o acionista olha pelas estratégias de recursos humanos, olha pela questão de políticas de longo prazo, de talentos, de formação de sucessores, olha sobre remuneração, mas olha isso de uma maneira integrada e mais ampla. Isso é um importante mecanismo para a modernidade das empresas, os comitês ligados aos conselhos. Eles que permitem a que haja um equilíbrio entre a pressão que os presidentes têm de entregas rápidas por resultado e, ao mesmo tempo, a questão do futuro. Porque se a gente não tiver esse equilíbrio entre o presente e o futuro, a empresa, os administradores são capazes, pela própria pressão que recebe do próprio conselho, de fazer cairmos naquele buraco que nós mostrávamos há pouco lá atrás, tá certo? Fazer pelo curto prazo a queima do futuro, tá? Próximo, por favor. E agora uma questão, o que o futuro nos reserva em termos de governança e de liderança, né? Vamos ver aqui um pouquinho então. Olha só, talvez o grande desafio que a gente tem de pensar as nossas empresas é a questão da sustentabilidade do planeta. Você sabe que nós já passamos da marca em que nós estamos consumindo muito mais em que o planeta consegue se renovar. Isso não só fala para a nossa atmosfera, mas se fala por recursos naturais. As políticas globais, gente, estão em evolução e vão provocar, tanto na governança quanto na liderança das empresas, uma constante evolução e adaptação às novas exigências internacionais da própria globalização, né? A inovação e tecnologia vem mudando a vida dos negócios. Veja agora há pouco a Uber, né, o quanto ela está gerando de controvérsia no mundo inteiro, né? Mas as formas de economia colaborativa, que as novos negócios que estão entrando, eles vão quebrando as regras do mercado e vão exigindo que tanto a governança quanto a liderança tenham uma capacidade enorme de adaptação e resiliência, né? Próximo. O futuro nos reserva, gente, que os stakeholders, ou seja, as pessoas que trabalham na empresa, os fornecedores, os clientes, a sociedade em geral, a imprensa, tudo que tem parte interessada no negócio da empresa, estão cada vez ganhando mais força e estão cada vez mais cobrando dos administradores da empresa e do conselho, estão cobrando deles um comportamento de inovação, de abertura, e qualquer desvio, hoje em dia, com a evolução das redes sociais,
se torna, né, um precipício para a imagem das empresas. Então, é muito importante hoje, muitas empresas estão monitorando as redes sociais, porque você demora anos para construir uma imagem, você pode perdê-la, né, em 2, 3 rodadas de redes sociais, né? E cidadãos e consumidores cada vez mais conscientes. Mas olha que interessante, existe uma evolução enorme das novas formas de trabalho. Como dizia Sebastião aqui, falando do lazer, né? O teletrabalho, que é uma possibilidade de transformação muito grande da sociedade, muito pouco ainda utilizada no Brasil em função do seu potencial, especialmente no Brasil, que tem 200 cidades com congestionamentos enormes pelo Brasil inteiro, pessoas que perderam 1 hora, mais 2 horas do seu tempo livre no trânsito. O teletrabalho é uma saída, não uma panaceia, mas é uma saída para inúmeras situações que permitirá desafogar o trânsito, diminuir a poluição, melhorar o transporte público e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Está em curso. Muitas empresas passaram a adotar com muita satisfação o teletrabalho, e apenas como um exemplo, tá? Próximo, por favor. E para concluir a apresentação, eu queria deixar uma mensagem para vocês, pedir licença, e para os meus amigos de outros países, eu vou falar um pouquinho da crise que o Brasil enfrenta, mas eu quero olhar a crise pelo lado do líder, que cada um de nós que está aqui presente tem uma missão de liderar. Liderar é uma missão de cada um de nós que está aqui. E a gente, diante de uma situação que o país está enfrentando, a gente precisa lembrar que nós temos um incrível poder de mudança e transformação, cada um de nós, dentro da gente. Basta que a gente acredite e se direcione dessa forma. Então, primeiro, por favor, inspirando no Einstein, ele diz assim: é na crise que nascem as invenções, os descobrimentos, as grandes estratégias. Quem supera a crise, supera a si mesmo. Olha que frase bonita. Sem ficar superado. Então, próximo, por favor. O que é o pior da crise, gente? O pior de uma crise é quando a gente internaliza a crise. Porque à medida que eu internalizo algo que é externo, virou uma questão interna. Eu entro também em crise. Tá certo? Pense nisso. Eu não preciso que o mundo de fora me domine aqui dentro com pessimismo, tá certo? Com a acomodação, com desânimo, com falta de vontade. Não, pelo contrário, né? A crise tem que ser um momento de provocação da nossa imaginação, gente. Se falta dinheiro, não deve faltar imaginação, não deve faltar vontade de mudança e de transformação em vocês. Nunca. Próximo. Frente à crise, alguns tomam medidas emergenciais. Sempre acontece isso nas empresas. E essas medidas emergenciais muitas vezes passam por cima de tudo que a empresa construiu na relação com as suas equipes, com seus clientes, cortam vantagem dos clientes, cortam vantagem dos colaboradores, demitem um monte de pessoas. O que eu queria lembrar de vocês é que se a crise é um convite para mudança e para transformação, a gente não precisa repetir em cada crise as mesmas coisas do passado. Cada crise quando surge é oportunidade de renovação, precisa mudar o repertório. Está na hora de estimular outros repertórios além desses daqui, tá certo? Próximo. As medidas apressadas, o pior de tudo, é que acabam ficando mais caras, porque como foram feitas sem compromisso com o futuro, assim com o imediatismo, eu vi, por exemplo, quantos de vocês não viram em 2009, a crise de 2009, empresas demitiram em 2010, o Brasil cresceu 7,4% e ficaram com enorme dificuldade de contratação, porque ninguém queria trabalhar naquela empresa. Aquela empresa tratou mal das pessoas, fez redução de qualquer jeito. Não é às vezes não é o ato de desligar alguém, é o jeito como eu tomo essa medida. O jeito é pior do que o quê? Às vezes o como acaba com qualquer boa proposta.
a execução muito ruim, tá? Então, próximo. Olha, as mudanças precisam ser feitas com ativa, obviamente, e compromisso com o futuro. Isso é fundamental. Próximo. Só líderes, gente, preparados. Portanto, quem está na missão de trabalhar a empresa, é hora de trabalhar com a liderança. Está em crise? Reúne a liderança e faça assumir o papel preponderante que eles têm nesse momento de crise. As pessoas têm que assumir a responsabilidade pelas decisões da empresa, precisam falar a linguagem do que está sendo decidido. Elas têm que ser solidárias ao momento, mas elas têm que saber conduzir a tropa da melhor maneira possível. Comunicação é tudo. Comunicação é chave para qualquer processo de mudança. E eu acho que é um excelente momento, gente, para as empresas poderem ouvir as pessoas e colher ideias das pessoas para criar um novo, para fazer inovações. É um excelente momento de transformação que o Brasil está passando. Próximo, por favor. E aí, gente, falar a verdade, tal como ela é. Honestidade é tudo na relação da administração com as pessoas no momento de crise e na relação do líder com as suas equipes. Falar a verdade, eu diria para vocês, é uma virtude e ao mesmo tempo um grande desafio que cada um de nós tem, né? E depois, gente, é a oportunidade da gente engajar as equipes. Crise é um momento que eu posso ter nas pessoas, talvez um grande momento de solidariedade, engajamento e transformação. Se eu for honesto, se eu falar a verdade, se eu for transparente, se eu convidá-las para participar, se eu ouvi-las nos seus anseios, se eu conseguir dialogar, se eu conseguir negociar, eu vou ter, como resultado, um grande engajamento que vai me ajudar muito a superar a crise que eu estou enfrentando, tá? Quero lembrar vocês de apostar nos talentos. Tem muita gente boa que precisa ser olhada melhor dentro da casa de vocês. Quem trabalha em empresa, tem muita gente boa cujo talento precisa de espaço para sair. Está na hora de apostar nos talentos de casa. Está na hora de dar oportunidade para as pessoas. Está na hora para criar projetos novos, convidar pessoas para participar de projetos. Está na hora de ouvir, está na hora de dialogar. Próximo. Sem dúvida, podemos progredir com senso de governança, com senso de liderança, né, saudáveis, tanto a estratégia, com muito planejamento e, essencialmente, com muita determinação e dedicação, tá? Para finalmente, minha gente, este é o momento que o Brasil precisa de muita ousadia, precisa muita inovação e, acima de tudo, precisa de muita superação. E a superação começa dentro de cada um de nós. Pessoal, aqui é minha primeira mensagem. Muito obrigado pela atenção de vocês. Então, parabéns. Muito bem. Nós temos ainda uns minutos e eu sei que a gente deve ter algumas perguntas, certamente, mas eu queria começar a conversar com o Luiz sobre algumas coisas com relação à governança e à liderança. Vamos falar um pouco de governança, Luiz. O que a gente percebe muito hoje em dia, em especial no mundo empresarial, é a questão da transitoriedade. Como o próprio Sebastian Charles falou aqui, eu vou tentar fazer algumas conexões com a palestra dele. Num momento um pouco mais, de uma maneira um pouco mais convencional de ver as coisas, as lideranças maiores da empresa, ou seja, aquelas que construíam a sua governança, eram de certa maneira conhecidas. Você conhecia o seu fulano de tal, que era o dono da empresa privada, apertava a mão dele, essas coisas todas. Hoje em dia, com essa chamada nova economia,
O fluxo de capitais corre o mundo inteiro com muita rapidez. E de vez em quando você não sabe sequer quem comprou a sua empresa, a quem pertence a sua empresa. Bom, é o Fundo X. Vejam só o mercado de educação superior aqui no Brasil. Todo dia se anuncia que um fundo de investimento comprou 30% de um, o outro fundo comprou 30% do outro. Então, existe um novo personagem no cenário das empresas, numa perspectiva global. E é importante dizer que o Brasil está dentro da globalização, não é uma escolha nossa, né? É uma realidade. Como é que você vê, Luiz, essa presença de esses chamados fundos que hoje estão aqui, amanhã estão ali, e como é que as lideranças, tanto principais como intermediárias da empresa, onde que elas vão buscar uma certa inspiração, uma certa orientação para pautar os seus comportamentos, já que ela perdeu um pouco a referência de quem é o dono desse negócio? O Luiz, é uma questão muito relevante a que você coloca, e que a gente está observando no mundo. A quantidade de aquisições, fusões e aquisições são feitas, né, com a presença de fundos, muitas vezes de outros países que investem naquele país e compram empresas de um determinado tipo de negócio. Em primeiro lugar, eu queria evitar a generalização. Existem bons fundos e existem fundos que eu diria para vocês que estão voltados única e exclusivamente por curtíssimo prazo. Eu quero me referir, por exemplo, a bons fundos, são aqueles que pensam tem alguns fundos voltados para sustentabilidade, voltados para preservação, tem alguns fundos que muitas vezes eles merecem todos os elogios. Mas quando um fundo adquire uma empresa com a mera visão de preparação para uma segunda venda, ou seja, para fazer com que o retorno do seu investimento seja rapidamente realizado, o que ocorre é que a empresa perde a sua alma. E quando uma empresa perde sua alma, ela vai perder a médio prazo os seus clientes e ela vai perder a médio prazo os seus principais talentos, né? Porque empresa sem perspectiva, sem valores e sem visão, ela fica como uma alma, um corpo perambulando sem muito bem saber para onde vai, né? Então, hoje em dia, os estudos que já mostram que mesmo quando duas empresas se fundem, mesmo que dois presidentes de empresa que sejam numa relação muito próxima de ambas empresas, existe um enorme risco de sucesso de uma joint venture, por exemplo, em função das diferenças culturais, né, das diferentes visões que tem cada uma dos ambientes de trabalho. Isso extrapola muito mais quando dos participantes é um fundo que é norteado única e exclusivamente por resultados financeiros de curto prazo. Aí a gente tem de fato um problema. O que eu quero dizer que vocês já devem ter visto aí algumas empresas que foram no passado a referência entre qualidade de serviços e hoje viraram, né, eu diria para vocês exatamente o contrário, né, que a interface que antes era humana e calorosa entre os clientes virou hoje em dia como se fosse uma interface de call center, tá certo? E a médio prazo, eu diria para vocês que o mercado tende a fazer as escolhas. E quando o cliente tiver mais influência e participação nessa empresa, a falta de alma vai se refletir no resultado da empresa e isso vai ser um viés para se repensar. Ok. Você tem algumas perguntas aí? Temos uma perguntinha. Tá, Posso? pode fazer, que depois eu continuo. Nesse mundo hiperconsumista, onde o trabalho é visto como uma punição, como um líder seria capaz de construir com seus subordinados a melhor descrição do seu cargo? Você me traz, eu quase não, o som aqui me perdeu um pouquinho da... Desculpa, obrigado.
Ótimo. Muito boa pergunta, agradeço a quem a fez. Eu acho que a gente tem eu diria para vocês que o líder não tem necessariamente que fazer uma descrição de um cargo. Ele tem que construir junto com a pessoa o sentido de propósito e trazer para essa pessoa a dimensão de que no trabalho que ela faz, ela está servindo pessoas, né? Ela precisa perceber a nobreza do significado do seu trabalho. Isso é muito mais que uma mera descrição. Quando a gente faz uma descrição de um cargo, a gente tende a listar atividades. E quando a gente quer enobrecer um cargo, a gente precisa construir significado. É aquela velha imagem que vocês conhecem de alguém quebrando pedra e alguém construindo uma catedral. Tá certo? Eu me lembro de uma copeira que nós trabalhamos, que depois dela achar que a missão, o cargo dela era fazer café, e ela entendeu que o negócio dela era servir pessoas, o custo da copa caiu 50%. Porque não só ela serviu muitas vezes melhor, como ela descobriu que ela podia reduzir custos, e ela descobriu que ela podia ser reconhecida pelo que ela fazia. A palavra reconhecimento, que está muito ligado à realização das pessoas, à satisfação, ela vem do enobrecimento da maneira pela qual o líder constrói o trabalho da sua equipe. Eu diria que funções mal planejadas, mal definidas, retiram da pessoa a possibilidade não só de se realizar como ser humano, mas de se alimentar da energia do retorno, do reconhecimento das pessoas. Então eu diria para vocês, se há uma função nobre de um líder e que ele precisa investir tempo, é ajudar cada membro da sua equipe a aproveitar o melhor talento que essa pessoa tem, fazendo aquilo que é significativo para ela e para a empresa e para os seus clientes. Mas qual é uma mudança que tem aí, Luiz? Tradicionalmente, né, o líder é aquela pessoa que passa inspiração, essas coisas todas, né, para o seu grupo, etc. e tal. Mas, ao mesmo tempo, quando você diz que o líder tem que ajudar, é um pouco aquela ideia do líder servidor, né? O líder tem que ajudar o pessoal isso não corre o risco de essa dependência se inverter? Quer dizer, o líder é aquele que tem que inspirar e que tem que comandar, etc, 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 né? Mas, ao mesmo tempo, ele tem que trabalhar com pessoas que não têm opinião necessariamente igual a dele, né? Esse diálogo entre o que a minha autoridade me permite fazer e o que a minha inteligência me sugere ao trabalhar com meus subordinados, como é que ele se desenha isso? Como é que você tem feito isso na sua vida, por exemplo? Eu acho que há pouco aquela observação do livro A Arte da Guerra, do seu autor, falava justamente o que o Luiz está dizendo aqui, muito bem colocado na sua pergunta, o desafio do equilíbrio. Porque o líder precisa chegar a resultados. E as pessoas têm que ter essa consciência de que nada sobrevive numa organização senão mediante resultado, geração de valor, de resultado. Seja uma instituição beneficente, seja uma instituição governamental, seja uma empresa, todas precisam gerar resultado, todas precisam gerar valor. Então, quando se busca aproveitar o melhor das pessoas, quando se procura obter o melhor engajamento, isso tem que ter um senso de propósito, de resultado. Talvez o conceito resultado é que está em discussão mais profunda, porque o resultado você não deveria ser muito reducionista de achar que é apenas o resultado financeiro, né? O próprio, eu diria para vocês, o North e Kaplan, quando estudaram a estratégia das empresas e propuseram o Balance Scorecard, eles propunham, né, 4 dimensões
para que você pudesse equilibrá-las bem, para que as pessoas pudessem, da estratégia, irem até a ação, até os resultados. E eu acho que é esse o nosso desafio. Não é fácil, absolutamente, a missão de ser líder. Mas eu queria dizer a vocês que nós brasileiros, muitas vezes aprendemos on the job. Por isso que é muito importante a empresa propiciar educação, treinamento, capacitação. É isso que facilita, acelerar o desenvolvimento do papel do líder. Sem o que, pode se tornar um processo lento, em que muitos bons talentos se percam no caminho, por não conseguirem performar como líderes no tempo que é dado a eles. Muitos administradores aqui presentes, e mesmo os não administradores, podem estar numa posição de liderança, digamos, uma posição de nível, digamos, inicial de liderança, né? Onde basicamente eles têm 3 ou 4 subordinados e tem que gerar resultados com eles. Mas certamente outros tantos que estão aqui estão ou estarão num nível mais elevado de liderança. Além de algumas características que são comuns em qualquer nível que você esteja na empresa, o que você pode nos falar, por exemplo, porque as pessoas têm uma dificuldade de entender, porque sempre acham que o diretor, o presidente, não sei o que lá, estão tramando alguma coisa ou não são tão confiáveis assim. É uma tendência da empresa que sempre, né? Então, tem alguns chefes até que dizem, eu não concordo com isso, mas foi o cara lá de cima que mandou, né? Que é uma outra forma de fugir de sua responsabilidade, né? Então, Luiz, que diferenças que tem entre perfis que você acha que são mais significativos, pegando 2 ou 3 níveis de liderança? Olha, eu acho que é um belo desafio que o Luiz está colocando, da gente conseguir ter uma organização alinhada, como a gente fala, né? Em que flua a mensagem da estratégia até a ação em todos os níveis da empresa. É óbvio que isso não se traduz única e exclusivamente pelas características de personalidade das pessoas que estão desempenhando o papel de líder, mas depende essencialmente de alguns processos gerenciais que contribuam para o alinhamento da empresa. Então, eu falo isso, não falei agora há pouco da educação corporativa, do treinamento, assim, por exemplo, mas eu me referi há pouco a todos os processos de comunicação. Mas eu me refiro agora também à questão das pesquisas, que nós falávamos há pouco em compliance, e compliance também se aplica à questão de liderança. E pesquisas conseguem detectar quais são os líderes que não conseguem comunicar para suas equipes a mensagem adequada e conseguem transmutar coisas boas em coisas muito ruins, tá certo? Tem pessoas que são campeões de traduzir qualquer iniciativa pelo lado vazio do copo. Luiz, eu me lembro que o maior número de ações que estão entrando na Justiça do Trabalho hoje são pelo título de assédio moral, né? E basicamente o assédio moral vem da liderança, de vez em quando vem dos colegas, pelo bullying, não sei o quê, né? Mas eu acho curioso essa história de você, o maior, não é por hora extra, não é por coisa parecida, é por assédio moral. Isso é uma nova percepção da sociedade, das pessoas que trabalham nas empresas, que, cara, eu preciso ser bem tratado pelo meu líder. Não adianta querer me mandar fazer as coisas ou dizer palavrão, como algumas empresas coreanas são muito especialistas nisso, né? Os caras querem ser bem tratados, né? E você está dizendo que tem alguns líderes que de vez em quando têm dificuldade em transformar, né, o seu propósito no trabalho das pessoas. E daí vem aquele atropelo e tá aí o assédio moral, que isso realmente me parece ser um ponto significativo no perfil de liderança que a gente tem hoje nas empresas. Não dá mais para você ter os caras truculentos ou coisa parecida, né? Ou secos. Se o cara é líder, ele tem que saber
mexer com pessoas. Se ele não souber mexer, não vai ser líder, vai ser especialista em alguma coisa, vai trabalhar sozinho, né? Então, tem essa, não é questão das pessoas em si, mas essa questão da civilidade que você falou, é uma questão de educação social também, você ter condições de administrar as suas emoções, prioridades, opressões, né? E transformar isso em algo que não seja danoso para os outros. Sem dúvida, a questão do líder também tem o lado da competência, das competências da pessoa, né? Nem todo mundo, obviamente, tem perfil que vai se realizar como líder. Talvez ele possa se realizar em outras formas mais inteligentes para ele do que aquele papel que muitas vezes a empresa coloca, em que ele acaba sendo muito mais um chefe do que um líder, né? Agora, eu queria dizer a vocês que eu vi o efeito na minha vida enorme de transformação que a educação faz sobre as pessoas. E quando você pergunta numa empresa qual é o investimento que essa empresa faz em liderança, muitas vezes o investimento é pouco, é muito pouco. E a justificativa, às vezes, do presidente, às vezes do executivo financeiro, é de que é muito caro investir em liderança. E para esses eu queria lembrar uma frase do Derek Abell, presidente da Harvard Business Review, há vários anos atrás, que ele dizia o seguinte: se você acha que a educação é cara, imagine investir na ignorância. E o que o Luiz estava colocando muito bem é que o custo, muitas vezes, do passivo trabalhista em algumas empresas é estrondosamente elevado. E quando você vai pesquisar qual o sentido do custo trabalhista, você vai encontrar na liderança a principal razão pela qual aquilo que poderia ser uma bela saída, uma saída sem ruído, se transformasse numa saída extremamente onerosa para a empresa, porque quando alguém sai insatisfeito com a maneira que foi tratada, é natural que os advogados são campeões em fazer que a lista de reivindicações seja a maior possível, elevando sobremaneira o custo de uma rescisão. Só que a empresa não contabiliza o custo da rescisão contra a falta de investimento em treinamento da liderança, que muitas vezes é muito superior, né, o custo das rescisões. Eu vi numa empresa que só o passivo trabalhista era 20 vezes maior do que os 10 anos de investimento que a empresa fez na formação de seus líderes. Então, é o que dizia o Derek Abell: se você acha que a educação é cara, imagine investir na ignorância. Então o resultado muitas vezes aparece de maneira indireta, sem que você contabilize. Queria mexer em outra questão. A gente também está acostumado a trabalhar a liderança pela linha hierárquica, né? Pela velha maneira de comando e controle, como falou o próprio Sebastião há pouco. Me parece que hoje em dia a gente tem que se acostumar com outro tipo de liderança que não vem da autoridade, mas que vem da influência. Isso não tem nada a ver com a hierarquia da empresa. São aquelas pessoas que conseguem reunir em torno de si respeito, confiança, necessidade de contato, não sei o que lá, que podem não estar no quadradinho lá, né, do chefe, mas que com a sociedade da informação, com esse negócio de essa circulação de informações que tem muito mais por aí, você encontra dentro das organizações pessoas que têm um enorme perfil de liderança, que não são necessariamente formalmente líderes. E isso me parece ser uma questão muito moderna dentro das empresas, não é? O papel de... Olha só, a educação propicia nós aproximarmos, né, o líder da equipe, porque
em países de alta qualificação, a diferença entre um membro da equipe e o líder, do ponto de vista de conhecimento, de acesso à informação, é praticamente zero. Então, o conceito de liderança deixa de ser algo centralizado numa única pessoa e pode ser mais compartilhado e distribuído. Até, eu diria para você, sobre vários aspectos, a liderança é móvel, né? Porque nós estamos trocando, como disse muito bem o Luiz, a hierarquia pela influência. E você pega, por exemplo, um país como a Suíça, onde eu estudei, em que você tem um gabinete formado por 7 pessoas eleitas e com mandato presidencial de 1 ano, e que é móvel entre as pessoas, né? Você tem, por exemplo, as cidades do Canadá, em que já se entendeu que para ser um prefeito de uma cidade, a função de prefeito é muito mais política, e você pode trazer um líder para fazer o papel administrativo com muito mais competência que um político teria. E nesse sentido, você ganha enorme força de administração pública com a chegada de alguém muito bem preparado. Mas eu diria assim para você, isso propicia às vezes uma gestão muito mais participativa, porque como essa pessoa não mantém relações políticas, mas mantém relações profissionais, ela acaba estabelecendo muitas vezes com a comunidade uma relação muito mais próxima e parceira, escutando a comunidade, fazendo com que a própria comunidade tenha um ownership, tenha um senso de propriedade na gestão da municipalidade. Então, essas aproximações estão em evolução. Eu acho que nós vamos assistir isso daqui para frente, cada vez mais, o papel de líder ser muito mais móvel e dinâmico do que centralizado numa única, exclusiva pessoa. Você falou uma palavra aí que me chamou a atenção, e sempre essa palavra volta ao meu pensamento. Você usou a palavra político. A questão do líder ser político, não é? Quanto mais você sobe na estrutura hierárquica, mais você precisa ser político, você precisa construir, né, relações, construir com clientes, com fornecedores, com seus colegas e tudo. Essa questão do exercício da política pelo líder tem sido muito pouco trabalhado nos livros que a gente lê, nas escolas que a gente frequenta e tudo, a ponto de pessoas acharem que esse negócio de fazer política não tem nada a ver, o cara querer se beneficiar, carreirista, não sei o quê, né? Me fala um pouco sobre o papel político. O que é política? Política é você conseguir aproximar coisas diferentes, de certa maneira, né? Mecanismos que você usa para influenciar decisões, aproximando posturas originalmente diferentes. Isso na organização é comum, você tem que fazer isso todo dia. Aí por que tem essa certa restrição quase que moral ao líder ser político e fazer política? O Luiz está hoje fazendo questões muito relevantes, significativas no papel dele de líder temático desse fórum, espetaculares. É mais uma questão muito interessante, e eu diria para vocês, e os jovens que estão aqui presentes, que não abandonem a política, porque a palavra político virou quase um sinônimo, né, negativo hoje para o brasileiro, quando a política é a arte que você tem de você conciliar interesses, de você construir junto, tá certo? Como pode ser nos seus desvirtuamentos outras coisas que não vale a pena a gente mencionar. Mas a capacidade que a gente tem de incluir o outro nas decisões e construir a visão para que todas as pessoas se incorporem nessa visão. E a construção da visão não é um ato solitário, é um ato compartilhado muitas vezes. Eu vejo, por exemplo, empresas que no Brasil eram capazes de colocar num auditório como esse 1.500 clientes para ouvir a opinião dos clientes. Estou falando de um supermercado, ou estou falando de uma loja de departamentos muito conhecida no Brasil, que faz isso com uma certa regularidade. Então, ouvir os clientes, isso
é o correto da política, é você conseguir entender os interesses, os anseios e mais além, é você conseguir construir junto aquilo que as pessoas almejam e nem sempre conseguem exteriorizar, tá certo? Então é a arte de você se antecipar muitas vezes, mas a partir da escuta aberta, empática e ao mesmo tempo guiada por valores da busca de fazer o que é o melhor. É isso que inspira e faz com que as pessoas se engajem. Nós estamos chegando mais ou menos quase ao final da nossa sessão. Eu queria trazer uma coisa que parece para mim ser um sinal de mudança na questão da liderança. Disse que uma organização ela se justifica como organização, como empreendimento, quando ela atende às necessidades da sociedade. Isso é a definição. Se ela não atende, ela perde a sua função. Tchau, bênção. Mais recentemente, você mostrou aí, nós temos a expressão stakeholders, né? Que são, uma boa tradução de português, as partes interessadas. E a literatura de administração e de liderança cada vez mais diz que você tem que concentrar as suas atenções no seu trabalho, não só nos shareholders, que é o acionista, né? Mas como a empresa só se justifica quando atende a necessidade da sociedade, que sociedade é essa que você tem que atender? Aí são os clientes, são os fornecedores, são as organizações sociais, é o governo, né? Eles até colocam os empregados, eu acho que empregado é outra coisa, mas tudo bem. A questão dos stakeholders, então diz assim, para fazer um bom exercício de minha liderança, eu tenho que estar pensando de fora para dentro, e não de dentro da empresa para fora. Isso é muito mais estratégico do que... É muito mais estratégico do que mecânico, digamos assim. Fala um pouco dessa nova visão, que é a visão que eu acho que é do conceito de sustentabilidade. Você só se sustenta se você atende, né? E não unicamente ao desejo imediato do acionista. Como é que virada é essa que está havendo na teoria das organizações, que faz com que as lideranças tenham que pensar de fora para dentro, muito mais do que de dentro para fora? Olha, eu acho que as organizações, elas vão ser cada vez mais avaliadas pela profusão enorme de instrumentos que a sociedade oferece hoje. Como falávamos há pouco, as redes sociais, os relatórios que são publicados e, ao mesmo tempo, a comunicação informal, muitas vezes, que acaba você sabendo de coisas de outras empresas e que falam de quanto à consistência entre o discurso e a prática, né? Então, Luiz, eu acredito que essa busca da coerência entre o meu propósito e a minha ação seja talvez um dos maiores desafios que a gente tenha e que precisa ser compartilhado não só para os colaboradores da empresa, mas tem que seja compartilhado por todos que integram a cadeia de valor da empresa, fornecedores, investidores e assim por diante. Voltando à sua questão de política, o CEO, o presidente de uma empresa, tem que ter essa habilidade enorme de escuta, né, de todos esses, eu diria, representantes que influenciam a conduta da empresa, para que não só você entenda as suas expectativas, mas ao mesmo tempo cele com eles o compromisso do engajamento nos propósitos, nas questões a realizar,
e para que isso tudo ocorra, né, de uma maneira progressivamente consistente, né, porque consistência absoluta hoje é muito difícil esperar de qualquer empresa, né. A gente às vezes não pode ser consistente na foto, mas a gente deve buscar consistência num filme. Eu posso errar, mas se amanhã eu estou disposto a corrigir o erro que eu cometi, desde que eu reconheça, comunique e diga que eu não concordei com o meu próprio erro e estou caminhando em frente. Isso para mim pode ajudar muito a reduzir. Não sei se eu respondi a integralidade da sua pergunta. Tá? Luiz, tá chegando aí, ó. Tem uma pergunta aqui do que chegou que nós primeiro, estamos no fim, né? aqui, do professor Hélio, do Hélio aqui. Ok. Qual a importância do magnetismo pessoal nos resultados das ações do líder? Uma pergunta do Hélio, de Campos dos Goitacazes. Qual a importância do magnetismo pessoal nos resultados das ações do líder? Olha, muito obrigado, Hélio, pela sua pergunta e por ter trazido até aqui, inclusive. Mas deixa eu dizer o seguinte a vocês. Júlio César, por exemplo, era um jovem inexpressivo até os 24 anos, quando foi fazer um curso de oratória, que na época era muito mais do que aprender a falar. Era um curso em que você aprendia uma série de conhecimentos e formas de você poder influenciar e de poder você transmitir suas ideias, não só pela voz, mas pelo corpo, pelo olhar, pelo jeito de ser. Tem muito mais a ver com o magnetismo. E quando ele estava na França, se preparando para uma grande batalha que culminou na derrota até então daquele povo que ocupava o Vercingetorix, que era o líder, né, dos francos naquela época, e ele simplesmente costumava sair no seu cavalo e olhando para as tropas antes que a batalha ocorresse, e aquilo era suficiente para que ele transmitisse uma enorme confiança e estímulo, né? Isso eu diria para você, uma coisa muito idealizada, né, da história que conta a respeito de César, mas sem dúvida o entusiasmo que um líder tenha quando propõe ideias. Aliás, você tem que lembrar, obviamente, da palavra entusiasmo, quer dizer entel, em Deus, né? Entusiasmo, né? Então, o entusiasmo é essa energia que faz com que você leve ao outro, né, e você obtenha do outro uma resposta também emocional, porque as pessoas não seguem apenas a razão, as pessoas seguem o coração. E o líder é alguém que sabe muito, o líder que tem magnetismo é aquele que consegue, de fato, trabalhar de forma integrada entre cabeça, mente e coração. Muito bem, Luiz. Muito obrigado. Chegamos ao fim aí da nossa apresentação. Agradeço a paciência do público que está sentado aí desde 2 da tarde, às vezes. É uma maratona, né, educacional. Espero que tenha sido também uma boa oportunidade educacional, né? Queria chamar a atenção de vocês que amanhã de manhã nós começaremos com um dos temas mais discutidos hoje em dia e mais importantes, que apareceu também, que é a questão da sustentabilidade. Nós vamos trabalhar muito a questão da gestão da sustentabilidade, que é uma coisa que todo mundo defende, mas muito pouca gente pratica, possivelmente. E teremos também um complemento dessa sessão do Luiz hoje, que será novos modelos de gestão. Nós não estaremos falando de liderança, mas estaremos falando de macromodelos de gestão, que são realmente, de fato, uma preocupação muito grande dos administradores. Luiz, muito obrigado por ter vindo de São Paulo, estar conosco aqui, e eu acho que nós ficamos muito honrados e satisfeitos com as suas palavras e as suas luzes. Muito obrigado. Muito obrigado, gente. Obrigado. Agradecemos ao especialista em administração, senhor Luiz Edmundo Prestes Rosa, e a participação do administrador Luiz Augusto Costa Leite como moderador. E neste momento, convidamos ao palco a administradora Gracita Hortência dos Santos Barbosa, presidente do CRA de Mato Grosso do Sul,
e o administrador Paulo Tim, presidente do Instituto Brasileiro de Administração Municipal, que farão a entrega dos certificados e das lembranças dos participantes desta conferência. Muito obrigado, senhores. Muito obrigado. Bem, como atração cultural, encerrando este primeiro dia, assistiremos à apresentação da peça O Mercador de Veneza, de William Shakespeare, encenada pelos atores do Instituto Cultural Chiquinha Gonzaga. A peça será seguida da palestra A Gestão das Organizações através das Artes, apresentada pelo administrador Wagner Siqueira, presidente do CRA do Rio de Janeiro. A partir da encenação do texto de William Shakespeare, o presidente do CRA do Rio de Janeiro irá abordar o comportamento humano nas organizações, a administração de conflitos, estilos de liderança, a postura e a importância da atuação do administrador profissional, dentre outros temas que serão tratados por ele. A peça é ambientada no século XVI e traz como personagem principal o mercador Antônio, que pede um empréstimo ao judeu Shylock. Contudo, o agiota impõe uma condição absurda. Se o empréstimo não for pago em 3 meses, Antônio dará um pedaço da sua própria carne a Shylock. Aguardem, pois dentro de instantes vocês conhecerão o fim desta história e como a administração está presente nesta e em outras obras de arte. Até já!